Muito bem, vamos falar do balanceamento de reações de óxido-redução. E eu vou apresentar aqui o método, não é o único, mas é o método que é mais utilizado para os exercícios que a gente faz aí. Nesse método, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar na reação química o NOx de todos os elementos que estão participando. Assim, ó. Eu já coloquei, essa é uma reação onde o íon nitrato está reagindo com o metanol, produzindo nitrogênio gasoso, gás carbônico, água e ainda algum OH-. Muito bem. Nessa reação aí a primeira coisa, como eu disse ali, é colocar o NOx de todo mundo. Eu já coloquei o NOx que a gente sabe, e do oxigênio é -2, aí não é exceção, o hidrogênio é +1, também não tem exceção, substância simples, o NOx é 0, né? E tem alguns que precisam serem calculados. Agora eu vou calcular eles e colocar eles aí. Muito bem, aí eu calculei, né? Por exemplo, aqui, ó, a somatória dava -1, 3 vezes -2, -6, tem um nitrogênio, 1x, então você podia fazer desse jeito. 1x menos 6 é igual a -1, que é a carga resultante aí, né? Aí você calculava x, dá +5. Aqui, ó, você podia... Esquece o -2 do carbono. Eu tenho +4, porque eu tenho 4 hidrogênios, +4. Eu tenho um oxigênio, -2. +4 com -2 dá +2. O carbono tinha que fazer da 0. Então o carbono é -2. Certo? Aqui, substância simples a gente já tinha colocado. O oxigênio é -2, tem 2 oxigênios, então tem -4. Para dar 0 precisa de +4, vezes 1. E aí o resto já tinha, porque era hidrogênio e oxigênio. Muito bem. Depois que a gente colocou o NOx de todo mundo direitinho, sem distrair, a gente vai para o segundo passo. O segundo passo é, já que tem o NOx de todo mundo, verificar lá quem oxidou e quem reduziu. Quem perdeu elétron durante a reação e quem recebeu elétron durante a reação. Bom, aí você vai ver que todo mundo permaneceu com o NOx igual, mas tem alguém que perdeu, tem alguém que ganhou. Olha aqui, ó. O nitrogênio, ele passa de +5 antes da flecha para 0 depois da flecha. Isso significa uma redução. Redução de 5. Cada átomo de nitrogênio que participar dessa reação vai perder 5 elétrons. Muito bem. Outro que mudou foi o carbono. Antes da flecha, ele era -2 e depois da flecha ele passou a ser +4. Isso significa uma oxidação. Tá errado aí, não é oxidação de 2 não, oxidação de 6. Porque tá passando de -2 para +4, tá aumentando 6. Então é uma oxidação de 6. No próximo videozinho, esse 2 já vai estar corrigido para 6, tá? É isso aí. Aí depois que você viu quem oxidou e quem reduziu, e quanto oxidou, quanto reduziu, a gente vai para o terceiro passo. E o terceiro passo é calcular os deltas. Nós vamos calcular 2 deltas. E a gente vai mostrar como é que é. Muito bem, como você pode perceber, eu já consertei aqui, oxidou 6, né? Porque passou de -2 para +4 e tal. E aí a gente vai calcular o delta. O delta é um produto. Produto do quê? Produto de quanto reduziu, ou então quanto oxidou, vezes os índices dos envolvidos na oxidação e redução. Os envolvidos nessa oxidação e redução são os elementos nitrogênio e carbono. Normalmente a gente pega, mas você tem que pegar os índices ou nos reagentes ou nos produtos.
tanto faz, mas costuma deixar mais simples o balanceamento quando você pega os índices do lado que está mais complicadinho, que tem uma fórmula mais complicadinha, mais composta. Também costuma pegar do lado que tem os índices maiores, porque quando você calcular o delta, você vai inverter esse delta virando coeficiente das substâncias onde você pegou os índices, entende? Por exemplo, aqui, nos reagentes, o índice do nitrogênio é 1 e o índice do carbono é 1. Nos produtos, o índice do nitrogênio é 2 e o índice do carbono é 1. Então seria melhor pegar do lado direito, porque entre índice 1 e 1 e entre índice 2 e 1, é melhor pegar os índices maiores. Por outro lado, aqui tem uma fórmula maior, tem um ânion. Então, como tanto faz, eu vou pegar do lado dos reagentes. Mas, às vezes, trava. Aí você apaga e recomeça pegando os índices nos produtos. Isso não é incomum de acontecer, não. Agora eu vou terminar de colocar. Eu vou pegar o lado dos reagentes. Então, vai ser 5 vezes 1, que é o índice do nitrogênio, 6 vezes 1, que é o índice do carbono aqui. E assim eu termino de calcular os deltas, né? Porque eu peguei esse índice 1 do nitrogênio, então 5, que foi o que reduziu, vezes 1, que é o índice do nitrogênio, esse delta aí é 5. Aqui, 6, que foi o que oxidou, passou de menos 2 para mais 4, vezes 1, que é o índice do envolvido nos reagentes. Eu escolhi pegar o lado dos reagentes, dos índices. 6 vezes 1, 6. Uma vez que os deltas estão calculados, o próximo passo agora será inverter. Inverter os deltas nos coeficientes envolvidos. Aonde você pegou o índice, agora você vai inverter os deltas virando coeficiente lá. Muito bem. Então, uma vez calculados os deltas, a gente inverte aonde a gente pegou o índice. Então, se o 6 foi um delta calculado a partir do onde está o carbono, ele vai para onde está o nitrogênio. Se o delta foi calculado a partir de onde está o nitrogênio, ele inverteu, vai para onde está o carbono. E depois que você já tem esses primeiros coeficientes estequiométricos que chegaram através de um método de óxido-redução, você vai então para o último passo. E o último passo é Dalton. Toda reação química é um rearranjo dos mesmos átomos. Se você tem os primeiros coeficientes, agora é só terminar o balanceamento, lembrando que o que tem de um lado tem que ter do outro. Muito bem, mas eu usei propositalmente essa equação por causa do que eu vou mostrar agora. É uma equação que aparece íons. E quando é uma equação que aparece íons, às vezes a gente destrava o restante do balanceamento com o conceito de que as cargas têm que ser iguais antes e depois da flecha. Não é só o número de átomos. As cargas totais têm que ser iguais antes e depois da flecha. Por que travou? Porque eu tinha esses 6 NO3. Então eu sei que tem 6 nitrogênios antes da flecha, tem que ter 6 nitrogênios depois. Eu coloquei 3 N2. Porque o nitrogênio só aparece ali, 6 antes, 6 depois, de boa. Eu tinha 5 carbonos antes da flecha, olha aqui, porque o coeficiente a gente descobriu que era 5 carbonos, tem que ter 5 carbonos do outro lado. Mas carbono só tem ali no CO2, então eu multipliquei por 5. Beleza, não dá para continuar o balanceamento. Eu até sei o total de oxigênios antes da flecha, mas quantos oxigênios estarão na água e quantos oxigênios estarão na hidroxila? Eu sei o total de nitrogênios antes da flecha, mas desse total, quantos estarão na água e quantos estarão no hidrogênio? Então não dá para continuar esse balanceamento sem usar do artifício das cargas. A somatória das cargas tem que ser igual
antes e depois. E como que faz essa somatória das cargas? É o coeficiente vezes a carga resultante de cada substância. E aí eu vou mostrar isso. Muito bem, eu disse que a resultante das cargas dos reagentes tem que ser igual à resultante das cargas dos produtos. E você consegue cada carga multiplicando o coeficiente pela carga resultante da espécie. Sendo aqui, ó, a carga resultante é -1 dessa espécie. E o coeficiente é 6. Já dessa outra, a carga resultante é 0, não tinha carga nenhuma nela. E o coeficiente é 5. Então, a resultante das cargas nos reagentes será a soma de 6 vezes -1 mais 5 vezes 0. Que é o que está aqui. 6 vezes -1 mais 5 vezes 0, que vai dar -6. Se a carga resultante dos reagentes é -6, então a carga resultante dos produtos também é -6. E eu vou colocar aí a multiplicação de cada espécie por cada coeficiente agora. A gente já viu que a somatória das resultantes de cada espécie dos reagentes dá -6, né? E agora a gente sabe que dos produtos também tem que dar -6. Então eu vou para a equação. Aqui eu vou multiplicar 3 vezes 0, porque a carga resultante do nitrogênio é 0. Não tinha carga nenhuma aí. Mesma coisa o CO2, vai ser 5 vezes 0. Mesma coisa a água, que eu não tenho coeficiente ainda. Vai ser x, mas vai dar 0, porque x vezes 0, a carga resultante da água é 0, não tem carga nenhuma aí, né? Já aqui não, a carga é -1, tá vendo? Então, quando eu for fazer a soma, o que eu vou fazer? 3 vezes 0, por causa do N2, 5 vezes 0, por causa do CO2, x vezes 0, porque é H2O, mais y vezes -1, porque ali tem carga resultante diferente de 0. Então, menos y é igual a -6 e y é igual a 6. A hora que eu coloco o 6 ali no OH, eu termino o balanceamento. Muito bem, a hora que descobrimos que y é igual a 6, então a gente colocou o 6 ali. Agora eu sei que do total de 20 hidrogênios que tem antes da flecha, do total de 20 hidrogênios, 6 hidrogênios estão aqui. E os outros 14 hidrogênios estão no H2O. E aí eu termino o balanceamento. Se quiser conferir, veja o número de oxigênios que tem depois da flecha e antes. Você vai ver que tem 23 oxigênios dos dois lados. É isso aí.